Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina a vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho, em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a Tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 16, 6. Jesus pede que sua vontade seja uma com a vontade da alma. A divina vontade deve ser como o ar que se respira. Continuando o meu estado habitual, ouvia o meu adorável Jesus dentro de mim a rezar, dizendo: Meu Pai, peço-te que a nossa vontade seja uma com a vontade desta pequena filha de nosso querer. Ela é parto legítimo do nosso querer. Faz que, por honra e decoro de nossa vontade eterna, nada saia dela que não seja parto de nosso querer, e que nada conheça senão nossa vontade. E para obter isto, ofereço todos os atos de minha humanidade, feitos em nossa adorável vontade. Depois fez um profundo silêncio e eu, não sei como, me senti tão transfundida nos atos de meu Jesus que tinha feito na vontade divina, que os seguia um por um, fazendo o meu unido ao seu. Isto absorvia em mim tantas luzes que Jesus e eu ficávamos submersos num mar de luz, e Jesus, saindo de dentro de mim, pondo-se de pé, apoiava as suas plantas sobre a parte de meu coração e, agitando a mão, que mais que sol enviava luz, gritava alto: Vinde, vinde todos, anjos, santos, viadores, todas as gerações, vinde ver os portentos e o maior milagre jamais visto, meu querer obrante na criatura. A voz sonora, melodiosa e forte de Jesus, que enchia o céu e a terra, os céus foram abertos e todos correram em torno de Jesus e olhavam em mim para ver como operava a divina vontade. Todos ficavam arrebatados e agradeciam a Jesus por tal excesso de luz
bondade, de sua bondade. Eu fiquei confusa e humilhada. No máximo, ele disse: Meu amor, o que fazes? Parece-me que queres mostrar-me a todos para me fazeres assinalar por todos que repugnância sinto. E Jesus, minha filha, é ao meu querer que quero que todos conheçam e todos o assinalem como novo céu e meio de nova generação, e tu ficarás como sepultada em minha vontade. Minha vontade deve ser como o ar que se respira, que, enquanto não se vê, se sente, não se vê e dá a vida. Não se vê e dá a vida, penetra em qualquer lugar, mesmo nas mais íntimas fibras, para dar vida a cada batida do coração, onde quer que ela entre, na escuridão, nas profundidades, nos lugares mais secretos. Se constitui vida de tudo, assim minha vontade será mais que ar em ti, que saindo de ti se constituirá a vida de tudo, por isso sê mais atenta e segue o querer de teu Jesus, porque a atenção te fará conhecer onde estás e que coisa fazes. O conhecimento te fará apreciar mais e estimar a divina morada da minha vontade. Suponha a alguém que se encontre no palácio de um rei, mas que não saiba que todos esses quartos pertencem ao rei. Não lhe terá nenhum apreço, andará distraída, falando, rindo, não se disporá a receber os dons do rei. Mas se souber que são as habitações do rei, então olhará com atenção as coisas e as apreciará, andará na ponta dos pés, falará em voz baixa, será todo olhos para ver se o rei sai de alguma habitação e se porá como a expectativa de receber grandes dons do rei. Olhe, a atenção é o caminho do conhecimento. O conhecimento muda a pessoa e as coisas e a dispõe a receber grandes dons. Assim que, conhecendo você, que estás no palácio real de minha vontade, receberás sempre e tomarás tanto de poder dar a todos os teus irmãos. O divino querer está em contínuo encontro com a criatura para lhe dar todos os seus bens. Estava segundo o meu costume, abandonando-me toda no santo querer divino. E meu doce Jesus se fazia ver que vinha ao meu encontro para receber-me em sua santíssima vontade. E me disse: Minha filha, a minha vontade está em contínuo encontro com a vontade da criatura, e enquanto o querer humano se encontra com o meu, recebe a luz, a santidade, a força que contém minha vontade. Ela está em continuado de dar-se à criatura para dar-lhe a vida do céu antecipado. Se ela me recebe, então fica com esta vida celestial. Se ao contrário, em cada ato que faz, não me recebe, este querer supremo faz fracassar toda tentativa para seu bem, para fazê-la feliz, forte, santa, divina e como transformada numa aurora de luz celestial, e fica com seu único querer humano, que a faz débil, miserável, enlameada, que a circunda com vis paixões, tanto de dar piedade, ao ver quantas almas se arrastam por debilidade, de não saber vencer e fazer o bem, a fazer o bem, outras que
não sabem dominar-se a si mesmas, outras inconstantes, como cenas ao mover-se do vento, outras que não sabem rezar sem mil distrações, outras sempre descontentes, outras parecem ter nascido para fazer o mal. Todas são almas que em todas as suas coisas não encontram o meu querer. No entanto, o meu querer está para todos, mas como o evitam, não recebem o bem que meu querer contém. É justa pena de quem quer viver envolto em todas as misérias, mas a este querer meu, ao que não tem querido encontrar em vida para lhe dar tantos bens, quantas vezes o tivessem encontrado, o encontrarão em morte, para dar-lhes tantas penas, por quantas vezes fugiram dele, porque fugindo se encontraram culpados, se mancharam, enlameados. É justo que tenham uma pena, formando-se para eles tantos encontros dolorosos, por quantas vezes não se tem encontrado com a minha vontade na terra. Mas estes encontros dolorosos serão sem méritos, sem novas aquisições, como deviam ter sido, como deveriam ter sido se o tivessem encontrado vivo. Oh, quantos gemidos de dor saem das prisões do purgatório, quantos gritos de desespero que ouvem desde o inferno, porque meu querer não foi encontrado na terra. Por isso, minha filha, meu primeiro ato seja de encontrar-se com meu querer. Seu primeiro pensamento, seu batimento cardíaco, seja de encontrar-te com o batimento eterno do meu querer, para que tu recebas todo o meu amor. Em tudo trata de fazer contínuos encontros, a fim de que fiques transformada em meu querer e eu no teu, para poder te dispor a fazer o último encontro com minha vontade em tua última hora. Assim, não terá nenhum encontro doloroso depois de sua morte. A vontade e o depósito é o depósito de toda. A vontade é o depósito de toda a obra da criatura. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu sempre amável Jesus e dizia entre mim: tudo acabou para mim, porque quanto o busco não vem, que tortura, que martírio. Mas enquanto isso eu pensava, meu adorável Jesus fez-se ver crucificado. Se estendia sobre minha pobre pessoa, e uma luz que saía de dentro da sua adorável testa dizia-me: minha filha, a minha vontade contém todo o meu ser, e quem em si a possui, possui a mim, mais que se tivesse minha contínua presença, porque minha vontade penetra em qualquer lugar, nas mais íntimas fibras, conta os batimentos, os pensamentos, torna-se vida da parte mais bela da criatura, isto é, de seu interior, do qual brotam como de uma fonte as obras externas, tornando-a inseparável de mim, enquanto a mim, minha presença, se não encontra a minha vontade na alma, não pode ser vida de todo o seu interior, e ela fica como dividida de mim. Quantas almas, depois de ter gozado de meus favores e de minha presença,
não estando nelas a plenitude de minha vontade, sua luz, sua santidade, foram engolfados de novo na culpa, tomaram parte dos prazeres, se separaram de mim, porque não estava nelas essa vontade divina que volta à alma intangível de qualquer culpa, ainda mínima. Por isso, as obras mais puras, mais santas, maiores, são formadas em quem possui toda a plenitude da minha vontade. Veja, também na criatura, sua vontade tem a primazia. Assim se esta está tem vida, assim se esta tem vida, e se esta não está, parece uma árvore que, enquanto tem tronco, galhos, folhas, está sem fruto. A vontade na criatura não é pensamento, mas dá à vida a atitude da mente. Não é olho, mas dá a vida ao olhar, porque se tem vontade, o olho quer ver, quer conhecer as coisas. De outro modo, é como se o olho não tivesse vida. Não é palavra, mas dá vida a cada uma das palavras. Não é mão, mas dá vida à ação. Não é passo, mas dá vida ao passo. Não é amor, desejo, afeto, mas dá vida ao amor, ao desejo, ao afeto. Mas isto não é tudo, enquanto é vida de todos os atos humanos, ao cumpri-los, a criatura fica despojada de seus mesmos atos, como a árvore carregada de frutos é despojada pelas mãos de quem os toma. Em vez disso, na vontade, ficam como seladas as olhadas que deu. Em vez disso, na vontade, ficam como seladas as olhadas que deu, os pensamentos que formou, as palavras que disse, as ações que fez, assim que a mão operou. Mas sua ação não fica em suas mãos, passa além, e quem sabe para onde vai, mas na vontade fica. Por isso, tudo fica escrito, formado, selado na vontade humana. E se isto passa na vontade humana, só porque pus o germe, a semelhança a semelhança da minha. Pensa tu mesma como será a minha em mim mesmo, e como será se a criatura se faz possuir de mim vontade. Jesus faz o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém sua vontade numa criatura, para depois dá-los às demais. Esta manhã, meu doce Jesus se fazia ver em modo maravilhoso. Ele estava de pé sobre meu coração. Tinha posto duas hastes sobre as quais tinha formado um arco, e no meio havia afixado uma roda com duas cordas, uma à direita e outra à esquerda, e pendurada um balde. E Jesus, com toda a pressa, fazia descer o balde no meu coração, tirava-o cheio de sangue e derramava no mundo. Tirava
e derramava em modo tal de inundar a terra. Era deleitável ver a Jesus como afanar-se, jorrar suor pelo trabalho que fazia ao tirar tanta água. Então pensei entre mim: como é que sai tanta água do meu coração, se é tão pequenino? E quando é que após, então, o bendito Jesus fazia-me compreender que todo esse aparato não era outra coisa que sua vontade, que com tanta bondade havia operado em mim. A água que tirava eram todas as palavras e ensinamentos sobre sua adorável vontade, que, como em depósito, tinha posto no meu coração, que, mais do que água, querendo regar a igreja para dar-lhe o conhecimento de sua vontade, tirava para fazer que se cumpra como ele quer. E depois disse-me: minha filha, assim como fiz na encarnação, em que primeiro depositei a minha querida, que primeiro depositei na minha querida mamãe todos os bens que convinham para descer do céu à terra. Depois me encarnei e fiz o depósito de minha mesma vida, e de minha mamãe saiu este depósito como vida de todos. Assim será da minha vontade. É necessário que faça o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém. Depois de feito o depósito em você, então se fará caminho e será dado às outras criaturas. Por isso, olhe, tudo está preparado. O depósito está quase terminado. Não resta outra coisa a não ser dispor aos primeiros para fazê-lo conhecer, a fim de que não fique sem o seu fruto. A alma é a flor celestial. Estava a meditar no santo querer divino, e o meu doce Jesus, ao ouvir, disse-me: minha filha, cada vez que a alma entra no meu querer para rezar, operar, etc., tantas diversas tintas divinas recebe, uma mais bela do que a outra. Você não vê quanta variedade de cores e beleza contém toda a natureza? Elas são as sombras da variedade de cores e beleza que contém minha divindade. Mas onde adquirem as plantas e as flores a variedade das cores? A quem dei o ofício de colorir com tantas variedades, com tantas variadas tintas, a tanta diversidade de plantas? Ao sol, sua luz e o seu calor contém faculdades e variedades de cores e tais de embelezar toda a terra, e só com que a planta se exponha aos beijos de sua luz, aos abraços de seu calor, a flor se abre e, como correspondendo-lhes o beijo e o abraço, recebe as matizes das tintas e forma sua bela coloração. Agora, a alma que entra na minha vontade simboliza a flor que se expõe a receber o beijo
e o abraço do sol para receber as diversas tintas que o sol contém, e ao corresponder-lhe, recebe as diversas tintas da natureza divina. É propriamente a alma a flor celestial, que o sol eterno, com o sopro de sua luz, tem colorido tão bem, de perfumar céu e terra e alegrar com sua beleza a mesma divindade e a toda a corte celestial. Os raios de meu querer os esvaziam o que é humano. Os raios de meu querer a esvaziam o que é humano e a enchem do que é divino. Por isso se vê nela a bela íris de meus atributos. Por isso, minha filha entra frequentemente em meu querer para receber as nuances e as variadas tintas da semelhança do teu Criador. Toda a criação contém o te amo de Jesus. A alma, na divina vontade, deve dar correspondência com seu te amo em tudo. Eu estava muito triste porque hoje o meu sol Jesus não se levantou sobre mim, minha pobre alma, sobre mim, pobre alma. Ó Deus, que pena passar um dia sem sol, sem noite, sempre noite. Então, enquanto eu sentia trespassada na alma, tive o bem de olhar o céu estrelado e entre mim dizia: como é que o meu doce Jesus já não se lembra de nada? Eu não sei como a bondade do seu coração pode tolerar o não fazer surgir o sol de sua amável presença, enquanto me dizia que não poderia estar sem vir à sua pequena filha, porque os pequenos não podem estar longe, não podem estar longo tempo sem o pai. São tantas as outras necessidades que o pai é obrigado a estar com eles para vigiá-los, guardá-los, alimentá-los. Ah, não lembro quando me transportando para fora, não lembra quando me transportando para fora de mim mesma e levantando-me pela abóbada dos céus, no meio das esferas celestes e passeando junto com ele, eu imprimia meu te amo em cada estrela, em cada esfera. Ah, me parece ver em cada estrela meu te amo. Me parece que esses cintilantes de luz que se formam ao redor das estrelas ressoam entre eles, meu te amo, Jesus. Porém, ele não o escuta, não vem, não faz despontar seu sol, que, eclipsando todas as estrelas, como eu te amo, forme um só com o dele, e, elevando-me de novo entre as esferas celestiais, imprime um novo Te amo, Jesus. Ó estrelas, gritem alto, façam ressoar meu amo, para que Jesus, ouvindo, venha a sua pequena filha, a pequena exilada. Ó Jesus, vem. Dá-me a mão, faz-me entrar em seu santo querer, a fim de que preencha toda a atmosfera, o céu azul, a luz do sol, o ar, o mar, tudo, tudo como eu te amo, com meus beijos, a fim de que em qualquer lugar onde tu estejas,
Se você olhar meu te amo e meus beijos. Se você ouvir meu te amo e o clique em meus beijos. E o clique de meus beijos. Se falas e respiras meu amo-te e meus beijos, angustiados, se obras em tuas mãos, corram meu te amo. Se caminhas, pisas, meu te amo e o som de meus beijos, debaixo de teus passos, meu te amo seja a corrente que te atraia para mim, e meus beijos sejam imã potente que, queira ou não queira, te forcem a visitar aquela que não pode viver sem ti. Mas quem pode dizer meus tantos desatinos? Agora, enquanto isso pensava, meu adorável Jesus, todo bondade veio e mostrou-me o seu coração aberto e disse: minha filha, assenta a tua cabeça sobre o meu coração e castiga-te, pois estás muito cansada. E depois giraremos juntos para te fazer rever meu te amo, espalhado por tudo o criado. Então eu me abracei a ele e apoiava minha cabeça sobre seu coração para me repousar, pois sentia extrema necessidade. Depois, encontrando-me fora de mim mesma, mas sempre estreitada a seu coração, adicionou: minha filha, quero que tu, que és a filha primogênita da minha suprema vontade, conheças como toda a criação sobre as asas, conheças como toda a criação sobre as asas de meu querer eterno, leva meu te amo às criaturas. E as criaturas sobre as mesmas asas de minha vontade, fazendo-a elas, deveriam dar-me a correspondência de seu eu te amo. Olhe para o céu azul, não há nenhum ponto em que não esteja selado um te amo meu para a criatura. Cada estrela e sua cintilação que forma a coroa estão pontilhadas dos meus eu te amo. O raio do sol, enquanto se estende para a terra, para levar a luz, cada gota de luz leva meu te amo. E assim que a luz invade a terra e o homem a olha, lhe caminha em cima, me te amo lhe chega nos olhos, na boca, nas mãos, e se me estende sobre os pés, chega nos olhos, na boca, nas mãos, e se estende sobre os pés. O murmúrio do mar murmura te amo, te amo, te amo. E cada gota de água são teclas que, harmonizando entre elas, formam as mais belas harmonias do meu infinito te amo. As plantas, as folhas, as flores, os frutos têm impresso meu te amo, assim que a criação toda leva ao homem meus repetidos te amo. E o próprio homem, quantos dos meus te amo não tem impressos em todo seu ser?
Seus pensamentos estão selados por mim, te amo. O batimento de seu coração que lhe ressoa no peito com aquele misterioso som, tac, 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 é um te amo meu, jamais interrompido, que lhe diz te amo, te amo. Suas palavras são seguidas por meu te amo. Suas palavras são seguidas por meu te amo. Seus movimentos, seus passos e tudo o resto contém um te amo meu. No entanto, no meio de tantas ondas do meu amor, não sabe elevar-se para dar-me sua correspondência a meu amor. Que ingratidão! E como meu amor fica dolorido. Por isso, minha filha, te escolhi como filha de meu querer, a fim de que, como filha fiel, defenda os direitos de seu pai. Meu, meu amor quer absolutamente a correspondência do amor da criatura, portanto, na minha vontade encontrarás todos os meus eu te amo, e tu, seguindo-os, você imprimirá seu eu te amo no meu, por você e por tudo. Como eu estarei contente ao ver o amor da criatura fundido com o meu. Por isso, te dou o meu querer em teu poder, a, a fim de que todo o amor que dei na criação me corresponda uma criatura, defendendo assim os direitos do meu amor. Para cumprir a redenção, Jesus abriu as portas da vontade suprema. Assim, para cumprir o fiat voluntas tua, abre de novo as portas de sua vontade. Estava toda a pensar no santo querer de Deus, e o meu doce Jesus, investindo-me de uma luz suprema, me disse: minha filha, minha humanidade, por quão santa e pura, se a minha vontade suprema não lhe tivesse dado a entrada à minha vontade humana, na vontade divina, não teria podido formar a completa redenção. A minha vontade humana teria faltado a onividência e, portanto, não teria podido ver a todos. Lhe teria faltado a imensidão e não teria podido abraçar a todos. A onipotência e não teria a onipotência e não teria podido salvar a todos. Não lhe teria faltado a imensidão e não teria podido abraçar a todos. E não teria podido salvar a todos. A eternidade salvar a todos. Peraí. A minha vontade humana teria faltado a onividência e, portanto, não teria podido ver a todos. Lhe teria faltado a imensidão e não teria podido abraçar a todos. A onipotência e não teria podido salvar a todos. A eternidade e não teria podido tomar tudo como um ponto único
e remediar tudo. Então, a primeira parte da redenção teve minha divina vontade, a segunda, minha humanidade. Se não fosse pela vontade divina, a redenção teria sido de poucos e limitada no tempo, porque faltando-me a luz da onividência, que faz conhecer a todos, não poderia ter me estendido a todos. Portanto, para poder formar a redenção, não fiz outra coisa que abrir as portas da vontade suprema à minha humanidade, portas que o primeiro homem havia fechado, e dando-lhe campo livre, a fiz operar a redenção propriamente no seio dela. Desde então até agora, nenhum outro encontrou no meu querer divino para poder agir como dono, com plena liberdade, como se fora dele, para poder gozar de todo o poder e os bens que ela contém. Minha vontade é em mim, como a alma ao corpo, e se para os santos tem sido a maior graça em fazer minha vontade, a qual, como reflexos meus neles, a qual como reflexos entrou neles, o que será? Não só receber os reflexos, mas entrar nela e gozar em toda a sua plenitude? Agora, se para formar a redenção foi necessário que a minha humanidade e vontade humana tiveram entrada nesta divina vontade, assim agora é necessário que, para o cumprimento do fiat voluntas tua, como no céu, na terra, abra de novo as portas da vontade eterna e faça entrar outra criatura, e dando-lhe campo livre, a faça fazer do maior ao menor ato dela, na onividência, imensidão e poder da minha vontade. À medida que entrares nela e emitires os teus pensamentos, as tuas palavras, as obras, os passos, reparos, penas, amor, agradecimentos, assim o querer supremo cunhará todos os seus atos e receberão a imagem divina com o valor de atos divinos, que, sendo infinitos, podem suprir todos, chegar a todos e ter tal ascendência sobre a divindade de fazer descer à terra esta suprema vontade e levar os bens que ela contém. Sucederá como ao metal, ao ouro, à prata, que não é cunhada a imagem do rei. Não pode ser dado o valor de moeda, mas assim que é cunhada, adquire o valor de moeda e corre por todo o reino. E não há cidade, povo, lugar importante onde não goze seu prestígio de moeda. E não há criatura que possa viver sem ela, poderá ser seu metal vil ou precioso. Isto não importa, desde que esteja impressa nela a imagem do rei, ela corre por todo o reino e goza da supremacia sobre todos e se faz amar e respeitar por todos. Assim, tudo o que a alma faz em meu querer, estando cunhada nela a imagem divina, corre no céu e na terra, tem a supremacia sobre todos, não se nega a dar-se a quem o quer,
Não há ponto em que não se aproveite de seus efeitos e benefícios. Agora, enquanto dizia, rezemos juntos. E Jesus fazia entrar a minha inteligência em sua vontade, e juntos oferecemos à Majestade Suprema a homenagem, a glória, a submissão, a adoração e todas as inteligências de todas as inteligências criadas. Ao contato da vontade suprema, nas homenagens, nas adorações, ficava impressa uma imagem divina e se fundiam sobre todas as inteligências criadas, como tantos mensageiros falantes que se punham em ordem na criação e todos como em relação com a vontade suprema, mas quem pode dizer o que se via e compreendia? E meu Dulcíssimo Jesus acrescentou: minha filha, viste? Só entrando na minha vontade pode acontecer tudo isso. Por isso, continua a fazer entrar os teus olhares, as tuas palavras, o teu coração e todo o resto de ti, e verás coisas surpreendentes. E depois de ter passado mais de 3 horas na divina vontade, fazendo o que Jesus me dizia, e junto com ele, encontrei-me em mim mesma, mas quem pode dizê-lo tudo? Minha pobre inteligência, me sinto incapaz. Se Jesus quiser, poderei continuar. Por agora, ponho ponto. A vontade humana é treva, a vontade divina é luz. Estava a meditar o santo querer divino, e meu doce Jesus, a apertar-me a si, começou a rezar junto comigo e depois me disse: minha filha, a vontade humana cobriu de nuvens toda a atmosfera, de modo que densas trevas pairam sobre todas as criaturas, e quase todas caminham mancando e tateando. E cada ação humana que fazem sem a conexão da vontade divina aumenta as trevas e o homem se torna mais cego, porque a luz do sol da vontade, porque a luz, o sol da vontade humana é o sol da vontade humana, é a divina vontade. Tirada esta, luz não há para a criatura. Agora, quem obra, reza, caminha, etc., em meu querer, se eleva acima destas trevas. E, conforme obra, reza, fala, assim, rasgando essas densas nuvens, manda raios de luz sobre toda a terra e despertar a quem vive no sob sua a quem vive nu sob sua vontade e prepara os ânimos para receber a luz, o sol da divina vontade. Por isso, tenho tanto interesse de que você viva em meu querer, para, para que prepare um céu de luz que, enviando contínuos raios de luz, venha limpar este céu de trevas que a vontade humana formou-se sobre sua cabeça, de modo que, possuindo a luz de meu querer, possam
amá-lo e meu querer amado possa reinar sobre a terra. A Virgem foi o início, a origem, o germe do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Jesus, sobre este germe de seu mesmo querer que encontrou em sua divina mãe, formou o grande plano da vontade humana na vontade divina. Agora, por meio de outra criatura, abrirá o campo deste plano às gerações. Sentia-me oprimida pela privação do meu doce Jesus, e pondo-me a rezar, lhe pedia que não tardasse em vir a minha pobre alma, que não podia mais. Então, com surpresa minha, eu vi que estava apertado ao meu pescoço, me envolvendo com seus braços e com seu rosto que tocava o meu, e com uma luz que queria infundir em minha mente, eu, como atraída, o beijei, mas como se quisesse rejeitar a luz, e dizia entre mim: eu não me importo de saber as coisas. O que quero é salvar minha alma. E Jesus só me e Jesus só me basta para me salvar. Todo o resto é nada. Então Jesus me tocou a testa. Não pude resistir mais, e a luz entrava em mim e dizia: minha filha, quem é chamado a um ofício deve conhecer os segredos, a importância, os deveres, os bens, o fundador e tudo o que a esse ofício pertence. Saiba que uma simples criatura rompeu as relações que existiam entre a vontade divina e a criatura. Esta ruptura destruiu os planos que a divindade tinha na criação do homem. Agora, outra simples criatura, embora dotada de tantas graças e privilégios, qual foi a Virgem, rainha de todos, mas mas sempre pura criatura, foi-lhe dado o ofício de ter que retomar, cimentar e estabelecer relações com a vontade do seu Criador para reparar a primeira ruptura de aquela primeira criatura. Mulher, a primeira, mulher, a segunda, foi propriamente ela que, com vincular seu querer ao nosso, nos restituiu a honra, o decoro, a sujeição, os direitos da criação. Não foi uma só criatura que teve o início do mal. E a que formou o germe da ruína de todas as gerações. Assim, esta só criatura celestial teve o bem com relacionar-se com a vontade de seu Criador, formou o germe daquele fiat eterno que devia ser a salvação, a santidade, o bem-estar de todos. Agora, esta celestial criatura, conforme crescia, assim crescia nela o germe daquele fiat eterno que, fazendo-se árvore, o Verbo eterno sentiu-se arrebatado,
a repousar sob a sombra de seu eterno querer, e ficou concebido, formando a sua humanidade naquele seio virginal, no qual reinava como rei dominante seu supremo querer. Veja, então, como todos os bens descendentes de meu supremo querer e todos os males saem em campo quando a criatura se subtrai da vontade divina. Então, se não tivesse encontrado uma criatura que tivesse por vida meu querer e que não se tivesse posto em relação comigo como com aqueles vínculos da criação queridos por mim, não teria querido nem poderia descer do céu e tomar carne humana para salvar o homem. Assim que minha mamãe foi o início, a origem, o germe do fiat voluntas tua como in cielo così in terra. Porque uma criatura o tinha destruído, era justo que outra criatura tinha de o reedificar. E minha humanidade, que jamais se separou de minha divindade, sobre este germe de meu mesmo querer, que encontrei em minha divina mãe, formei o grande plano da vontade humana na divina vontade. Com minha, um, com minha vontade humana unida à divina, não houve ato humano que não pusesse em relação com o querer supremo. Com o querer divino, estava em dia de todos os actos de todas as gerações. Com o querer humano, ia reparando-os e os ligava com o eterno querer. Não houve ato que me escapasse e que não fosse ordenado por mim na luz puríssima da suprema vontade. A redenção poderia dizer que me custou pouco, teria bastado minha vida externa, as penas de minha paixão, meus exemplos, minhas palavras, e a teria feito em muito pouco tempo. Mas, para formar o grande plano da vontade humana na divina, para unir todas as relações e vínculos por ela quebrados, devia colocar todo o meu interior, toda a minha vida escondida, todas as minhas dores íntimas, que são de mais duração e são de mais duração e mais intensas que minhas penas externas, e que ainda não são conhecidas. Basta dizer que não era só o perdão o que impele, a remissão das culpas, o refúgio, a salvação, a defesa dos graves perigos da vida do homem, como o impeli na minha paixão, senão era o ressurgimento de todo o interior. Devia fazer surgir esse sol do querer eterno, que, amarrando com força raptora todo o interior do homem, até as mais íntimas fibras, devia conduzi-lo ao seio de meu Pai Celestial, como renascido em seu eterno querer. Oh, como foi mais fácil conseguir-lhe a salvação do que reordenar-lhe seu interior em meu supremo querer. Se isso não o tivesse feito, a redenção não teria sido completa, nem teria sido obra digna de um Deus, nem teria ajustado, nem ordenado todas as partidas do homem.
nem restituído aquela santidade perdida por ter sido subtraída e rompeu as relações com a divina vontade. O plano já está feito, mas para fazê-lo conhecer era necessário que primeiro o homem soubesse que com minha vida e paixão podia obter o perdão e a salvação, para dispô-lo a fazer-lhe conhecer como lhe havia conseguido a coisa maior e mais importante, que é o ressurgimento de seu querer no meu, para restaurar a sua nobreza, as relações quebradas com minha vontade e, com isto, seu estado de origem. Agora, minha filha, se a minha eterna sabedoria determinou que uma celestial e a mais santa de todas as criaturas preparará o germe do meu santo querer, no qual eu formei o plano do ressurgimento do homem em minha suprema vontade, agora, por meio de outra criatura, fazendo-a entrar nas eternas moradas de meu querer e vinculando sua vontade com a minha, unindo-a a todos os meus atos, faço ressurgir todo o seu interior do eterno sol de meu querer e abro o campo deste plano às gerações, de maneira que quem quiser passar, quem quiser possa entrar nele para colocar-se em relação com a vontade do seu Criador. E se até agora gozaram de bens da redenção, agora passarão a gozar os frutos do fiat voluntas tua, como in cielo così in terra, como na terra. Aquela felicidade perdida, aquela dignidade e nobreza, aquela paz toda celestial, que com fazer sua vontade o homem tinha feito desaparecer da face da terra, graça maior não poderia fazer, como com colocá-lo em volta em relação à minha vontade, eu lhe restituo todos os bens com os quais o Deus o criou. Por isso, seja atenta, porque se trata de abrir um grande campo de bens a todos os teus irmãos. A razão pela qual Jesus quer que a sua vontade seja feita é para encontrar ocasião e meios de poder dar sempre. Estava pensando entre mim, por que o bendito Jesus tem tanto interesse, quer e ama tanto que se faça sua vontade? Que glória pode receber quando uma pobre e vil criatura cede seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade? Enquanto isso pensava, meu Jesus gentil disse-me: minha filha, queres saber porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade que quando a criatura faz minha vontade e obra porque eu quero eu, lhe dou do meu, e para lhe dar sempre do meu, quero que faça a minha vontade. Portanto, toda a razão e o interesse pelo qual quero que faça a minha vontade é para encontrar ocasiões e meios para poder sempre dar. É meu amor que não quer estar quieto, quer sempre correr
voar para a criatura, mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. Eu dou e ela toma. Em vez disso, se não agir para fazer minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranha a mim, e portanto não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. E se eu lhe quisera, e se eu lhe quisera de dar o meu, lhe teria nocivo, lhe seria nocivo e indigerível. Porque seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixar, não o deixaria gostar ou apreciar os dons divinos. Portanto, todo o interesse é porque quero dar sempre o meu. Quanto à minha glória, é a mesma glória minha, a que recebo através do obrar da criatura, que faz minha vontade. É uma glória que desce do céu e sobe de novo diretamente aos pés de meu trono, multiplicada pela vontade divina exercitada pela criatura. Em troca, a glória que me podem dar aqueles que não fazem minha vontade, se acaso houvesse algum, seria uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a me dar náusea, muito mais que com o obrar para fazer minha vontade e com lhe dar eu do meu, ponho juntas nessa obra minha santidade, minha potência e sabedoria, a beleza de minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer que são frutos de meus jardins, obras de meu celestial reino, glória de minha família e de meus filhos legítimos. Portanto, como não poderão me agradar? Como não sentir a força raptora de meu supremo querer naquela obra da criatura que só trabalha para cumprir minha vontade? Oh, se todos conhecessem o bem dela, não se deixariam enganar pela própria vontade. A santidade de viver no divino querer, a exemplo da Santíssima Virgem, não tem nada de prodigioso exteriormente. Estava a pensar entre mim. O bom Jesus diz tantas coisas admiráveis da sua vontade. Como não há coisa maior, mais alta, mais santa que a alma que chama a viver em seu querer. Se assim fosse, quem sabe quantas coisas admiráveis deveria fazer, quantas coisas estrepitosas, mesmo externamente. Em troca, nada que fascine, que impressione, mas sim que me sinto a mais abjeta e insignificante, que nada faço de bem, enquanto os santos, quantos bens não fazem, coisas, coisas chocantes, milagres. No entanto, diz que viver em seu querer deixa para trás todos os santos. Agora, enquanto estes e outros pensamentos passavam por minha mente, meu Jesus se moveu em meu interior e com sua acostumada luz me diz:
Minha filha, a santidade, quando é individual, por um tempo e por um lugar, tem mais de prodigioso no exterior para atrair aqueles indivíduos. Lugares e tempos a receber aquela graça e bem que essa santidade contém. Em vez disso, a santidade de viver no meu querer não é santidade individual, atribuída a fazer bem a esses lugares, àqueles indivíduos e em aqueles tempos, mas é santidade que deve fazer bem a todos em todos os tempos e em todos os lugares. É uma santidade que fica eclipsada no eterno sol de meu querer, que, invadindo a todos, é luz sem palavra, é fogo sem lenha, sem estrondo, sem fumaça, mas nem por isto deixa de ser a mais majestosa, a mais bela, a mais fecunda, sua luz mais pura, seu calor mais intenso, verdadeira imagem do sol que ilumina nosso horizonte, ilumina a todos, mas sem estrondo, é luz, mas não tem palavra, não diz nada a ninguém. O bem que faz é germen que fecunda a vida, que dá a todas as plantas, vida que dá a todas as plantas, e com o seu calor purifica o ar contaminado e destrói o que pode prejudicar toda a humanidade. Mas é tão silencioso que, apesar de que o tem com eles, não prestam atenção, mas não são por isso, mas não por isso deixa de ser majestoso e belo, nem deixa de seguir com o bem que faz a todos. E se chegasse a faltar, todos chorariam, vindo a faltar o maior milagre da fecundidade e conservação de toda a natureza. Mais do que sol é a santidade de viver em meu querer. Uma alma reta e toda ordenada em minha vontade é mais que um exército em batalha. Sua inteligência está ordenada e vinculada com a inteligência eterna. Suas batidas e afetos, desejos, estão ordenados com laços eternos, assim que seus pensamentos, sua vontade e todo o seu interior são exércitos de mensageiros que dela partem, que enchem o céu e terra. São vozes falantes, são armas que defendem a todos e, por primeiro, ao seu Deus, levam o bem a todos, são a verdadeira milícia celestial e divina que a suprema majestade tem toda reordenada em si, sempre pronta às suas ordens. Além disso, há o exemplo da minha mãe, verdadeira santidade de viver no meu querer, tudo eclipsado seu interior no eterno sol da vontade suprema, e que deve ser a rainha de a santidade dos santos, mãe e portadora de minha vida a todos, e portanto de todos os bens. Ficava como se estivesse escondida em todos, levando o bem sem fazer conhecer, mais que silencioso sol portava a sua luz sem palavras,
o fogo sem estrondo, o bem sem fazer-se notar. Não havia bem que não partisse dela. Não havia milagre que dela não saísse. Vivendo no meu querer, vivia escondida em todos, e é, origem dos bens de todos. Estava tão sequestrada em Deus, tão fixada e ordenada na divina vontade, que todo o seu interior nadava no mar do eterno querer. Estava a par de todo o interior de todas as criaturas e colocava o seu para reordená-las diante de Deus. Era propriamente o interior do homem que tinha mais necessidade de ser refeito, reordenado, mais que o exterior. E devendo fazer o mais, parecia que deixou de fazer o menos. Enquanto era origem do bem externo e do interno, sem dúvida, aparentemente parecia que não fazia obras grandes e estrepitosas. Ela, mais do que sol, passava inobservada e oculta na nuvem de luz da divina vontade, tanto que os mesmos santos têm dado deles aparentemente mais, fazendo coisas mais estrepitosas que minha mesma mamãe. No entanto, o que são os maiores santos diante de minha celestial mamãe? São apenas as estrelas pequenas, comparadas com o sol grande. E se iluminadas, a causa é o sol. Mas, apesar de não fazer coisas estrepitosas, não cessava, mesmo visivelmente, de ser majestosa e bela, roçando apenas a terra, toda ocupada naquele querer eterno que com tanto amor e violência atraía, raptava para transportá-lo do céu à terra, e que a humana família havia tão brutalmente exilado até o empíreo. E ela, com seu interior todo ordenado no divino querer, não dava tempo ao tempo, se apressava, se batia, se respirava, e tudo o que fazia eram vínculos fascinantes para atrair o Verbo eterno à Terra. E de fato venceu e fez o maior milagre que nenhum outro pode fazer. Esta é sua tarefa, minha filha, me fascinar, me vincular tanto com seu interior, todo reordenado no supremo querer, para transportá-lo do céu para a terra, para que ele seja conhecido e tenha vida como no céu, também na terra. De todo o resto, não te des nenhum pensamento. Quem deve fazer o mais, não é necessário que faça o menos, mas bem assim se dá o campo a que os outros façam o menos para dar a todos o trabalho. Eu sei quando é necessário o tempo, o lugar, as pessoas, quando devo fazer conhecer, mesmo com prodígios externos, minhas obras maiores. Você segue sempre o voo em meu querer, enchendo céu e terra, para me fascinar tanto que não possa resistir a fazer o maior milagre, que meu querer reine no meio das criaturas.
Não basta possuir, senão se requer cultivar e guardar o que se possui. Sentia-me extremamente aflita pela privação do meu doce Jesus, porque o chamava e rogava, não se dignava retornar à sua pequena exilada aqui abaixo. Aí, ai, como é duro o meu exílio! Meu pobre coração agonizava pela dor que sentia, porque aquele que forma a sua vida estava distante de mim. Mas enquanto suspirava, seu retorno veio o confessor. E Jesus, precisamente, então, depois de tanto esperar, se moveu em meu interior, estreitando-me forte o coração. E se fazia ver, e eu lhe disse: Meu Jesus, não podias ter vindo antes? Agora devo obedecer. Se te parece bem, virás quando te receber no Santíssimo Sacramento. Então ficaremos sós outra vez e estaremos livres para ficarmos juntos. E Jesus, com um aspecto digno e descuidado, disse-me: Minha filha, quereis, quereis que destrua a ordem da minha sabedoria e que retire esse poder dado à minha igreja? E enquanto dizia, fazia-me participar nas suas penas. Depois disse-lhe: Mas dize-me, meu amor, dize-me, meu amor, por que não vens? Fizestes-me esperar tanto, quase até me fazer perder a esperança de seu retorno. E meu pobre coração, pela dor, se debate entre a vida e a morte. E Jesus, todo bondade, minha filha, tendo posto em ti a propriedade do meu querer, quero não seja, que não só seja possuído por ti, mas que o saibas conservar bem, cultivar, ampliar de maneira de multiplicá-lo, assim que as penas, as mortificações, a vigilância, a paciência e até minha mesma privação servem para ampliar e guardar os confins de minha vontade em tua alma. Não basta possuir, mas saber possuir. De que serve ao homem possuir uma propriedade se não toma o cuidado de semeá-la, cultivá-la, guardá-la, para depois recolher os frutos de suas fadigas? Se você não trabalhar seu terreno, mesmo que você o possui, você pode dizer que você não terá com o que tirar a fome. Assim que não é possuir o que faz rico e feliz ao homem, senão o saber cultivar bem o que possui. Assim são minhas graças, meus dons, especialmente minha vontade, que como rainha tenho posto em ti. Quero o alimento de ti,
quer o trabalho de tuas penas, de tuas ações, quer que em cada coisa sua vontade toda submetida, quer que em cada coisa sua vontade toda submetida à sua lhe dê as honras e o cortejo que como a rainha convém. E ela, em cada coisa que faça ou sofra, terá disposto o alimento com que nutrir sua alma. E assim tu, por um lado e minha vontade pela outra, alongareis os confins da minha suprema vontade em ti. Privação de Jesus e outras penas, ameaças de guerra. Sentia-me muito amarga pela privação do meu adorável Jesus, muito mais do que fazendo-se ver como um relâmpago, me fazia sair de mim mesma, e enquanto ele rapidamente fugia, me via obrigada a ver coisas trágicas e funestas. Ruídos de guerra, ruídos de guerras, como se quisessem comprometer a Itália. Chefes de governo que, aproximando-se de outros chefes, ofereciam somas de dinheiro para fazê-los cair nos laços da guerra. Desde o mês de janeiro deste ano, estando um dia muito sofredor, Jesus tinha me dito que me fazia sofrer para dar luz às nações, porque querendo fazer a guerra, queriam arrastar as outras, porque querendo fazer a guerra, queriam arrastar as outras, oferecendo grandes somas para atraí-los para eles. Agora, eu acho que eles adicionam outros esforços para obter a sua tentativa. Que dor sair de mim mesma, ver pessoas que sofrem, ver, mon ver montar outro campo de guerra e não ter a meu Jesus junto comigo para lhe dizer uma palavra, para lhe arrancar, ainda à custa de penas, misericórdia para a humanidade infeliz. E assim eu passei bastante dias neste estado. Meu coração não podia mais. Não só sentia a pena de estar quase privada de meu Jesus, senão também outra pena tão dura que eu mesma não sei manifestar. Por isso, me, enquanto se fez ver que, estreitando-se a meu coração, buscava repouso e refúgio, pois não podia mais, eu o apertei e lhe disse: Minha vida, meu Jesus, diz-me, em que te ofendi, que não venhas, que é esta outra pena, além da tua privação, que me dilacerou e me divide de ti? E Jesus, todo aflito, disse-me: Minha filha, acaso pusestes em alguma coisa a vontade de me ofender? Pois teme que me tenha subtraído de ti? E eu: Não, meu Jesus, quero morrer antes de te desagradar. E Jesus: Pois bem, uma filha que sempre esteve com seu pai deve ser atenta em conhecer os segredos, os modos, as causas de como lida com ela.
tanto tempo faz estou com você e não entende ainda as causas que me obrigam a me subtrair? Mas se você as também compreendeste os graves males que vistes quando, como relâmpago vindo a ti, e tirando-te de ti mesma, te deixava sozinha, à procura da terra, percorrer a terra. Quantas coisas trágicas você não viu? E além disso, os grandes preparativos de guerra que estão fazendo as nações. O não passado à França, o ano passado à França, comover-se contra a Alemanha soou a primeira badalada. Itália, ao mover-se contra a Grécia, soou a segunda badalada de guerra. Logo virá outras nações que soará a terceira para chamá-las ao combate. Que perfídia, que obstinação! Por isso, minha justiça, não podendo suportar mais tanta obstinação, me obriga a me subtrair de você para ficar livre em seu curso. E a pena que você sente em seu coração, ademais da minha privação, não é outra coisa que a pena da humanidade dividida de mim. Certo que é uma pena horrível, tanto que meu coração estremeceu e agonizou. E agora, pelos vínculos que tens comigo, ficas vinculada com toda a família humana e estás obrigada a sentir tu esta pena, que as gerações humanas, com seus horrendos pecados, se dividem de mim. Coragem, não se abata, faça que deixe livre o curso à justiça, e depois estarei de novo contigo e rezaremos e choraremos juntos pela sorte do homem, a fim de que não vá mais errante sobre a terra, senão que retorne ao seu Deus. Quando o amor acaba, começa a culpa. Sentia-me petrificada pela dor da privação do meu doce Jesus, parecendo-me que também suas breves visitas, como relâmpago, sua sombra, vão diminuindo o único sustento, vão diminuindo. Único sustento meu na sua privação, que, como pequenas gotas de orvalho, sustentam a pobre planta da minha alma, que, queimada, seca por sua privação, lhe dão um fio de vida para não fazê-la morrer, mas estava toda resignada à sua vontade, à sua vontade e buscava, porquanto estava em mim, seguir meus atos interiores, como quando, junto com Jesus, empreendia o voo em seu santíssimo querer. Mas, ó, como diversos os fazia mal, não encontrando a todos para dar por todos ao meu Deus. Então, estava dizendo em meu interior: meu Jesus, no meu querer, uno os meus pensamentos aos teus, e com os teus pensamentos, como os teus pensamentos circulam em cada inteligência criada, quero que cada pensamento tome dos teus o amor de sua inteligência para poder pôr no voo do amor cada pensamento de criatura. Este voe para cima, no céu, ante a majestade suprema, e fundindo-se com o amor eterno, atraía a terra sobre todas
às criaturas. O amor da Santíssima Trindade. Agora, enquanto isso e outras coisas fazia, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim e, suspirando, me disse: Minha filha, tu não podes estar sem mim, e muito menos posso eu estar sem ti. Tudo o que tu sentes em seu coração sou eu. Suas ânsias, seus suspiros, o martírio que sofre porque está privada de mim, sou eu. São meus batimentos que se repercutem em ti, que te levam minhas penas, que me escondem de você. Por isso, não podendo mais o amor, superando a justiça, me obriga a me mostrar. Por isso, não podendo mais, o amor, superando a justiça, me obriga a me mostrar. E enquanto dizia, fez-se ver. Meu Deus, quem pode dizer como me senti renascer? Depois adicionou: Minha filha, tu me deste o quanto em ti na terra, o quarto em ti na terra. Minha filha, tu me deste o quarto em ti na terra, e eu te tenho no céu, em meu coração. Então, enquanto você está na terra, você está comigo no céu. A divindade se deleita com a pequena filha do Supremo Querer, tendo-a com eles no céu. E como temos a nossa pequena filha no céu e na terra, não nos convém destruir a terra como a justiça gostaria de fazer, merecendo-os as criaturas. Os mais, ao mais, desaparecerão muitas cidades, a terra vai abrir redemoinhos em diferentes pontos, fazendo desaparecer lugares e pessoas. As guerras a dizimarão, mas por consideração de nossa pequena filha, não a destruiremos, tendo dado a ela a tarefa de fazer viver nossa vontade sobre a terra. Por isso tem valor. Não te abatas demasiado em minha ausência. Deves saber que não poderei durar muito sem me fazer ver. Eu mesmo não posso, e você não cessa jamais, jamais de me amar, não só por você, mas também por todos os nossos queridos irmãos. Com efeito, queres tu saber por que Adão pecou? Porque esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. Se tivesse pensado que eu o amava muito e que ele estava obrigado a me amar, jamais teria decidido desobedecer-me. Então, primeiro parou o amor. Depois começou o pecado, e assim que cessou de amar a seu Deus, cessou o verdadeiro amor a si mesmo, seus membros e suas potências se rebelaram a ele mesmo. Perdeu o domínio, a ordem e se voltou temeroso. Não só isto, mas cessou o verdadeiro amor para com as outras criaturas, enquanto que eu o havia criado com o mesmo amor que reinava entre as divinas pessoas, no qual um devia ser a imagem do outro, a felicidade, a alegria, a vida do outro. Por isso, vindo à Terra, as coisas a qual dei mais importância foi que se amassem um ao outro
como eram amados por mim, para dar-lhes meu primeiro amor, para fazer pairar sobre a terra o amor da Santíssima Trindade. Por isso, em todas as tuas penas e privações, não te esqueças jamais que eu te amo muito, para nunca te esquecer de me amar. E como filha do nosso querer, tens a tarefa de me amar por todos. Assim, estará na ordem e não terá medo de nada. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.